Oi, crianças! Então vamos começar mais uma aula de ensino religioso e vamos viajar para mais outro monte. Então, o monte que vamos viajar hoje é o Monte Moriá. Então, vamos descobrir as coisas, os acontecimentos mais importantes que ocorreram naquele monte. Então, antes disso, vamos orar. Soberano Deus, maravilhoso Pai, queremos te agradecer por mais este dia que o Senhor nos dá. Obrigada, Deus, por esse momento ao qual podemos aprender mais da tua palavra, Senhor. Que ela possa estar penetrando em nossos corações e que a gente venha aplicá-la, Senhor, dia a dia. Deus abençoe cada criança que está assistindo essa aula, que o Senhor cuide delas, as proteja, Deus, de todo o mal, inclusive do coronavírus, Pai. Abençoe seus familiares, aqueles pais que necessitam de emprego, que o Senhor possa abrir as portas de emprego para eles. Deus, venha estar nos ajudando, nos dando inteligência e sabedoria na tua palavra. Também venha estar perdoando os nossos pecados. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Então, crianças, vamos aprender sobre o Monte Moriá. O que é que aconteceu nesse monte? Primeiro, vocês conhecem Abraão e Sara? Eu já falei sobre Abraão em outras histórias. E Sara também, que era sua esposa. Então, Abraão e Sara, eles já tinham idade bem avançada. Que é idade bem avançada? Eles já eram idosos. Antigamente as pessoas viviam muito, bastante tempo, mais de 100 anos. Então Abraão e Sara já eram bastante velhos. Mas Deus fez uma promessa a eles. Disse que eles iriam ter um filho, porque Abraão e Sara não tinham filhos. Sara era estéril. O que é estéril? Ela não podia ter bebês, não podia ter filhos. Mas Deus tinha feito essa promessa para Abraão e Sara. Mas olha só, Deus prometeu a Abraão e Sara, eles já estavam em idade bem avançadas. Mas mesmo assim, eles confiaram no Senhor. Então, chegou o momento em que Sara engravidou. Ela já era idade bem avançada mesmo, já idosa, e ela teve o seu bebê. Abraão tinha a idade de 100 anos e Sara tinha 90 anos quando teve Isaac. Olha só, 90 anos. Vocês hoje em dia ninguém vê uma mulher de 90 anos tendo filhos. Mas Sara teve filho, porque assim Deus havia prometido a eles. E no dia que Deus disse que eles iriam ter um filho, até o dia em que o bebê nasceu, se passaram 15 anos. Então, olha só, bastante tempo, não é? Eles esperaram 15 anos até a promessa do Senhor ser cumprida. Então, foi muita alegria quando o bebê nasceu. E sabe qual era o nome dele? Isaac. Significa risos. Então, olhem só o que Sara disse assim que viu seu bebezinho. Em Gênesis 21, versículo 6, diz assim: E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Então, eles estavam muito felizes pelo nascimento de Isaac. Os dois amaram muito seu filho Isaac. Também, né? Tanta espera por essa promessa de ter um filho e agora a promessa foi cumprida. Eles estavam ali com seu filho Isaac, o que lhe dava tanta alegria. Mas um dia, Deus falou a Abraão algo, uma tarefa bem difícil para ele fazer. Deus disse a Abraão: Abraão, pegue agora o seu único filho Isaac e vão à terra de Moriá. Lá no Monte Moriá, você irá oferecer o seu filho em sacrifício a mim. Olha só o que Deus estava pedindo a Abraão, para oferecer o seu filho Isaac em sacrifício a ele. Nossa, imagine como é que Abraão deve ter ficado. Os sentimentos de Abraão. Mas sem pensar duas vezes, Abraão, ele arrumou seu jumento, pegou faca, pegou fogo, pegou lenha, deixou tudo prontinho e pegou Isaac. E juntos foram à terra de Moriá. A viagem durou 3 dias. No terceiro dia, Abraão, pegou a lenha, colocou nos ombros de Isaac, pegou a faca, pegou o fogo e juntos foram caminhando até lá em cima do monte. No caminho, Isaac perguntou ao seu pai: Pai,
vamos fazer um sacrifício ao Senhor, não é? Então eu vejo a lenha, vejo a faca, vejo o fogo, mas eu não estou vendo o carneirinho. Então Abraão respondeu ao seu filho Isaque: Filho, Deus vai fazer o que for preciso. Ele irá arranjar o carneirinho. Mas Abraão sabia que o carneirinho era o seu filho. Nossa, que aflição! Como é que não estava o coração de Abraão caminhando até lá ao monte, sabendo que teria que oferecer o seu filho em sacrifício a Deus? Então, quando chegou lá em cima, Abraão fez o altar, preparou a lenha. Então, ele pegou o seu filho Isaque e amarrou ele e colocou em cima da lenha. Então, quando Abraão pegou a faca para matar o seu filho, bradou uma voz lá do céu: Abraão, Abraão! E ele respondeu: Eu estou aqui, Senhor. Então o anjo do Senhor falou: Não machuque o seu menino, não machuque o seu filho. Agora eu sei que você teme a Deus e você iria dar em sacrifício o seu filho, seu único filho. Que alívio! Então, depressa, Abraão desamarrou Isaque e quando olhou em volta, tinha um carneirinho ali escondido numa moita. Então, foi o próprio Deus que providenciou o carneirinho para sacrifício. E ali do céu, Deus novamente fala com Abraão e disse porque ele o obedeceu, porque ele não negou o seu próprio filho a Deus, Deus iria abençoá-lo e muito, e os seus descendentes iriam ser numerosos, iguais às estrelas do céu, que não dá para contar, e como grãos de areia da praia, e eles iriam vencer os seus inimigos. Então Deus ali estava fazendo outra promessa a Abraão, por causa da obediência de Abraão e da fé que ele teve em Deus. E ali naquele dia, Abraão voltou juntamente com seu filho para casa e muito feliz, porque Deus, ele mais uma vez estava mostrando a sua bondade na vida de Abraão. Mas não só foi isso que aconteceu nesse monte, não. O Monte Moriá aconteceu anos depois outra coisa. Vocês lembram de Davi? Sim, o rei Davi. Então, Deus falou a Davi para que ele construísse um templo para adoração ao Senhor, que hoje conhecemos como igreja. Só que aquele monte antigamente pertencia a outras pessoas. Então, o que foi que Davi fez? Davi comprou toda aquela terra, porque Davi tinha muito dinheiro, né? Ele era o rei, então ele comprou toda aquela terra. Mas ele não construiu o templo, porque Deus disse a ele que quem iria construir o templo era Salomão. Salomão era o filho de Davi. Lembram de Salomão? Que aquele homem sábio, que tinha muita sabedoria dada por Deus? Pronto. Então Deus disse a Davi que Davi só preparasse as coisas, porque quem iria construir o templo era Salomão. Salomão ainda era muito moço, mas ele aceitou essa tarefa porque ele sabia que Deus estava com ele. Então, antes de Davi morrer, ele deixou tudo preparado para que quando Salomão fosse construir o templo do Senhor, fizesse muito bem. E assim Salomão começou a construir e preparou o templo de adoração ao Senhor ali naquele monte. Então, aquela terra ali, o Monte Moriá, ela era uma terra sagrada, principalmente pelo que tinha acontecido com Abraão anos atrás. Aquele sacrifício que ele iria fazer ao Senhor, que era dar o seu filho, e Deus, ele acabou fazendo o quê? Não deixando, porque ali foi um teste a Abraão, para saber se Abraão realmente ele amava o Senhor. E Deus não precisou ter Isaque como sacrifício. O próprio Deus providenciou um carneirinho. Então, Monte Moriá era uma terra sagrada, não porque era uma terra de um tipo especial, mas sim pelo que tinha acontecido naquele lugar. Então, houve aquele momento de Abraão e Isaque, mas também anos depois teve a construção do templo. Salomão construiu o templo para adoração ao Senhor. Hoje, o que temos? Qual é o templo que conhecemos? A igreja. A igreja, o que torna a igreja especial? Não é as paredes,
de concreto, nada disso. É porque lá a gente pode adorar ao nosso Deus, a gente pode dar adoração ao Senhor. Então, meus amores, se vocês tiverem a oportunidade de irem à igreja, vocês vão. Quem já são da igreja, maravilha que vocês, quando forem à igreja, vocês adorem ao Senhor em espírito e em verdade. E vocês que ainda não são da igreja, que vocês possam ter essa oportunidade de ir um dia, juntamente com seus pais, para ouvir a palavra do Senhor, ouvir o evangelho de Deus sendo pregado ali, tá bom? Então essa foi a aula de hoje. Então beijos, até a próxima. Tchau!